Hariom, Namastê pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade aí na aula anterior, né, desse assunto aí sobre as emoções. Eu estou abordando a temática à luz do yoga e utilizando os Yoga Sutras de Patanjali como um guia, né? Como eu comentei com vocês na aula passada, eu quero chegar nos kleshas, que é o assunto de hoje, dessa aula, né? Para a gente poder contextualizar as nossas emoções, né? É muito fácil a gente falar de emoções, né? Entre aspas, a gente sabe o que é um assunto pertinente na nossa vida, mas vamos tentar nos aprofundar um pouquinho mais em como é o funcionamento da mente em relação a elas, dar nome aos bois, né, às emoções, tentar esmiuçar um pouquinho mais esse assunto e deixar, né, vocês munidos aí de um conhecimento suficiente bom para estar se observando, né, e se você achar que deve, por que não também procurar um bom terapeuta, né, para começar a averiguar esse teu aspecto, né? Isso de fato organiza a nossa vida, viu, gente? É uma coisa assim muito, muito importante mesmo da gente administrar bem, né? Conhecer, se autoconhecer, né? Não é à toa que esse tema ou essa palavra, né? Autoconhecimento, a gente utiliza muito, né? Então, eu vou iniciar hoje no segundo sutra, né? No primeiro sutra a gente falou do conceito de tapas, né? A importância da disciplina, do conceito de swadhyaya, né? Esse autoestudo e o estudo, né? Desses temas todos, é o que a gente está fazendo aqui, né? E o conceito de Ishvara Pranidhana, né? Que é o nosso entendimento, a nossa certeza, né, desse algo que organiza tudo, essa coisa maior, né, que de alguma forma se manifesta no universo através de leis e ordem, né, e através desse entendimento a gente é capaz de agir de maneiras diferentes nessa vida, né, relevar muitas coisas. Eu acho esse um fator muito importante. Então, Ishvara Pranidhana. Terminamos aí, falamos disso. Então, hoje eu vou entrar no segundo verso do capítulo 2 do Yoga Sutra. E ele diz assim, nesse segundo verso: Samadhi Bhavana Artaha Klesha Tanu Karana Artaha Cha. Bom, isso significa esse Kriya Yoga que nós falamos no primeiro sutra, né, que é o yoga prático, né, no dia a dia, tem como propósito fazer surgir o Samadhi e atenuar as aflições. Então isso aqui que é importante, né, que eu vou extrair desse sutra. As aflições, o que são essas aflições, para a gente adentrar os kleshas. São elas, né? São eles, as aflições. Mas vamos complementar um pouquinho disso aqui, que esse Kriya Yoga tem como propósito fazer surgir o Samadhi, né? Eu gostaria de deixar isso aqui um pouquinho mais claro para vocês, essa questão do Samadhi, né? Eu estou aproveitando o gancho dessas aulas e aprofundando a gente um pouquinho mais nos conceitos de yoga. Por que não? O meu objetivo é dar mais ênfase para o conceito das emoções. Mas por que não, né? Aproveitar esse pedacinho, esses vídeos, para a gente também, para ficar mais claro, cada vez mais claro o assunto yoga, né? Então, o Samadhi é algo muito, muito importante da gente compreender, que está associado um pouco, pessoal, àqueles conceitos budistas de iluminação, de nirvana, o que a sociedade e a civilização fala até hoje, né? Em todos os tempos, a gente ouviu falar, né, de santos, pessoas que se iluminaram, né, em Parari, Tarará, né? E infelizmente
isso tem uma conotação um pouco mística, né? Dá uma impressão para a gente que essas coisas de iluminação são só para os monges, essas pessoas que estão lá no Tibete, nos templos, né? Levando uma vida ascética. Claro, né? Essas pessoas com essa pegada, é claro que elas estão muito mais interessadas nesse caminho do que nós, de repente, aqui, que estamos, tendo que dar conta aí do nosso dia a dia, da nossa vida, e que vemos no yoga uma ferramenta, né, para esse equilíbrio, né, para a manutenção do nosso dia a dia, para a gente poder lidar, né, com ele, com a vida e coisa e tal, que ótimo, né, que o yoga serve para isso também, né, mas o objetivo maior do yoga, né, é essa transcendência, né, não tem nada a ver com expansão da consciência. Não sei se vocês já ouviram esse termo, expansão da consciência, está muito em voga agora as pessoas usam isso, né? Não tem consciência para ser expandida. Na nossa visão dentro do yoga, tudo é consciência. Não existe negócio de expandir consciência, né? Você é pura luz e consciência, né? Sois Deus, né? Imagem e semelhança do divino, né? Então não tem nada para ser expandido, né? Tem para ser conhecido, e esse é o propósito do Samadhi, né? Eu vou passar aqui para vocês um pequeno trecho de uma aula do professor Luciano, né? É um dos meus professores de Vedanta, que esses caras têm uma capacidade não é à toa que eles são professores de Vedanta, porque eles têm uma capacidade de abordar o assunto de uma forma que eu não teria, sabe? Reconheço a minha dificuldade muitas vezes em passar o conteúdo, né? Eu sei e tenho a prática, né? Mas nem sempre a gente consegue passar de uma forma adequada, né? Com as palavras corretas, né? A palavra é tudo, né? Então eu gostaria de compartilhar com vocês esse pequeno trechozinho do professor Luciano explicando. Ele vai elaborar em cima do Samadhi e a gente já volta aqui, tá bom? Então assiste aí. Samadhi é aquilo que é muito bem estabelecido, fixado. É da raiz dha em sânscrito. Dha significa colocar alguma coisa. Estabelecer, colocar. Os prefixos sam e a dão um sentido de intensidade, perfeição. A capacidade da mente de se fixar, de se estabelecer completamente, muito bem, na sua própria causa. Isso que é chamado de Samadhi. Uma capacidade especial da mente de se absorver na sua própria causa. É uma capacidade especial no sentido de você conseguir fazer deliberadamente isso sem precisar que o mundo te encante, vamos dizer. Porque, na verdade, essa capacidade da mente de voltar para a sua própria origem, na forma assim, de uma plenitude, de uma ausência de dualidade, é algo muito bem conhecido por nós. Não é algo desconhecido. Mas é conhecido por nós somente quando a gente está entretido no mundo por algo que nos tome, nos encante, nos distraia, nos entretenha. Por exemplo, quando o objeto é a natureza, ou uma obra de arte, também. Uma obra de arte, a natureza, algo grandioso, que a gente olhe e se encante. O que é esse se encantar? É deixar de lado toda aquela, né, quando você contempla alguma coisa bela, né, uma obra de arte, o objeto da arte é o belo, você vê o belo, algo bonito, harmônico, proporcional de alguma forma, algo que te remeta a alguma coisa maior, ou um pôr do sol, ou um céu estrelado. A mente larga aquela mesquinharia comum, cotidiana dela, de estar ligada a vários objetivos, os objetivos normais da vida de todo mundo, que a mente se prende como se fosse uma grande coisa, muitíssimo importante, e ela se aflige com tudo aquilo,
os pequenos fins que a gente tem em vista, e a gente fica enredado nesses objetos, preocupado com eles, ansioso se aquilo vai dar certo ou não, se aquilo vai vencer, se a conta vai vencer, se o negócio vai dar certo, se eu vou ou não vou, se vai falar ou não vai falar, como que eu vou falar, envolvido numa certa agitação muito superficial. Superficial quer dizer, não é nada profundo, é algo que está na superfície da sua mente o tempo todo. A mente está envolvida nisso, só nessa superfície, ela fica só nessa superfície, em geral. Aí quando ela vê esse belo, esse grandioso, o que acontece? Frente a isso, a gente consegue largar um pouco as mesquinharias da mente. A gente vê uma montanha, pico nevado, primeira vez que a gente está vendo, vai lá para o Peru, sei lá para onde, vê aquilo. Aí você não pensa em nada, você não se preocupa com nada, você não quer nada. Nesse momento a gente poderia dizer, esse é um momento de samadhi. Mas não é verdadeiramente um samadhi, porque não é auto-induzido. É induzido por uma fonte externa, independente de você, que você também não tem controle algum. Enquanto, sei lá, sua mente está entretida, os seus sentidos estão entretidos com aquela obra de arte, com aquela paisagem, a mente fica em silêncio. Eu vou usar essa palavra silêncio. Quer dizer, em silêncio quer dizer não entretida com essas várias mesquinharias cotidianas comuns. Ela fica num silêncio mais profundo, numa satisfação mais profunda. Ela se assenta. Esse samadhi é assentar. Samadhi é um assentamento. Ela se assenta, mas enquanto dura o encanto do objeto, está na mão do objeto, você não pode fazer nada. Depois que os seus olhos se cansam, os seus ouvidos se cansam, o que acontece? Você volta para aquela superficialidade e aquilo já não te encanta mais. Vamos ver outra coisa, né? As pessoas estão vendo aqueles, né, numa viagem, estão vendo aquele local turístico e depois se cansam. Vamos ver outra coisa, vamos andar, vamos ver outra coisa. Aquilo já perdeu perdeu o encanto, quer dizer, não está mais te encantando, não está mais fazendo a sua mente se voltar para essa base. Essa base é conhecida por nós. Vamos dizer assim, o local onde se resolve a dualidade. Normalmente a mente está envolvida numa dualidade. Dualidade quer dizer o quê? Eu de um lado, com um desejo. O desejo pode ser gosto ou aversão, tá? Pode ser o desejo de alcançar alguma coisa que você considera boa ou o desejo de se afastar ou evitar uma coisa que você considera ruim. Gosto ou aversão, ambos são desejos. Essa ausência de dualidade ou melhor, a dualidade é o desejador de um lado, com o raga ou dvesha, o objeto pelo qual eu tenho desejo e uma distância entre os dois. Com essa noção de que eu tenho que fazer algo. E não é que tem que fazer algo só por fazer, por esporte, não é isso. Eu tenho que fazer algo porque de alguma maneira eu dependo. Assim, a minha felicidade, a minha plenitude, o meu bem-estar, a minha vida, o sentido da minha vida depende disso, de que eu faça isso e alcance isso, etc. Existe uma dualidade. O samadhi é o quê? O lugar onde essa dualidade se resolve. Por uma compreensão e uma clareza da sua mente, não pela atração de um objeto e pelo encanto de um objeto. Não tem essa dependência do objeto, o samadhi. É pela sua própria clareza. Você comanda esse samadhi. A disciplina do yoga é isso. Você ter a capacidade de comandar uma certa absorção da sua mente nesse lugar. Esse lugar onde eu não quero nada. Não existe diferença entre eu e aquilo que eu devo ser. Não existe essa ideia. A dualidade é justamente isso. Tem uma distância sempre na nossa mente entre eu e aquilo que eu teria que ser, aquilo que eu gostaria de ser. Sempre. Essa distância é chamada Dvaitam, uma dualidade. Essa dualidade causa o quê? Sofrimento. Um impedimento, contrariedade, um sentimento de sofrimento, dukkha, shoka, tristeza, decepção. O lugar onde isso se resolve é chamado
esse estado, vamos dizer, chamado Samadhi. Muito legal, né? O professor explica muito bem. Como eu falei, eles têm o dom da palavra, melhor do que eu, né? Bom, agora eu acho que ficou muito claro, né? Esse Samadhi. Inclusive no comentário do Vyasa, desse segundo sutra que a gente estava vendo aqui, né? Ele fala assim: este Kriya Yoga de fato, quando praticado assiduamente, faz surgir o Samadhi, né? E atenua consideravelmente as aflições da mente. Ficou muito claro que esse Samadhi é uma espécie de absorção, uma absorção contemplativa da mente, né? Ponto. Bom, a gente já sabe o que é Samadhi, e o objetivo do yoga, o Kriya Yoga, é capaz de proporcionar isso para a gente. A nossa busca, o nosso propósito é a liberação, é moksha, né? O objetivo do yoga é esse, né? Estamos no caminho, né? Bom, mas e essas aflições da mente, né? Que são os danados dos kleshas, né? Ele até comentou aí. Bom, os kleshas, eles são abordados no terceiro verso dos Yoga Sutras, tá? No comentário de Vyasa aqui, que eu estou lendo com vocês, no segundo versinho do comentário dele, ele fala assim: esse Kriya Yoga torna os bem atenuados kleshas desprovidos da sua capacidade natural de gerar sofrimento, tornando-os como sementes queimadas através do fogo do conhecimento. Então, por que esse assunto klesha é realmente importante para nós? Porque, em se tratando de emoções, sentimentos, eles são a causa das nossas emoções equivocadas, dos nossos sentimentos. Equivocadas não, né? Porque emoções são emoções, estão aí e pronto, acabou. A gente tem que lidar com elas. Mas elas são disparadas, né, e se transformam em sentimentos por conta dos kleshas. Isso na nossa visão aqui dentro do yoga. Mas eu acho que essa é uma visão muito abrangente, sabe? E faz muito sentido para todas as vertentes da psicologia moderna, freudiana, junguiana. Talvez eles falem disso à luz, sei lá, de uma outra forma, né? Com uma outra linguagem, talvez. Mas como eu falei lá no primeiro vídeo, está todo mundo falando a mesma linguagem, sabe? Assim, quer dizer, desculpa, está todo mundo falando a mesma coisa em outra linguagem. A gente pega hoje, que é muito respeitado, a gente gosta muito dessa palavra, neurociência. Neurociência, porque ciência é uma ditadora, né? Se a ciência não fala que ninguém crê, ninguém acredita, ela virou um tipo de inquisitora, né? Do século XXI. Mas a neurociência, gente, o pouco que eu conheço desse assunto, que eu leio, que eu vejo as coisas, eu não vejo diferença da abordagem deles para que os Vedas estavam falando, esse conhecimento tradicional védico, né, da Índia, do yoga. Eu, sinceramente, eu não vejo diferença nenhuma. O que a gente estava falando lá atrás é exatamente o que está se falando hoje em dia, só que numa outra linguagem, utilizando o córtex cerebral e analisando o cérebro propriamente dito, né? Só que o cérebro, pessoal, ele é só um instrumento, né? Ele é uma ferramenta. É como, sei lá, o nosso computador, o nosso laptop. O laptop é a máquina, é o cérebro. Mas tem um software ali atrás que roda, tem um monte de coisa que não é o computador, né? Então essa coisa da mente e do cérebro é uma questão que dentro da neurociência é muito debatida, né? Aonde começam as coisas, né? É o cérebro que produz os pensamentos, ou são os pensamentos, a mente, que aciona o cérebro para trabalhar? Né? Ninguém sabe, né? Na visão nossa aqui dentro do yoga, tudo é consciência, né? A sutileza impera sobre a matéria, né? Todos os tipos de energia mais sutis, elas dão muito mais colorido
para a nossa vida do que as coisas que são grosseiras. Então, as emoções que são mais sutis em nós, elas têm mais, digamos, importância do que o meu aparato físico. O corpo é só um corpo físico, nada mais. O meu cérebro é só um cérebro, né? Ele tem o seu grau de importância e relevância, com certeza, mas nós não nos definimos corpo, né? Nós somos muito mais um poço de desejos e de sentimentos e emoções do que propriamente dito um corpo. Então aquilo que é mais sutil, a nossa mente, as nossas emoções, os nossos pensamentos, eles estão dando mais o tom, colorindo o nosso dia a dia muito mais do que as coisas mais materiais e densas, né? Bom, dito isso, eu estou indo para um outro lugar, volta aqui, vamos falar então das causas das nossas emoções, que são os kleshas, tá? Eles são 5, os kleshas. E vou colocar aqui para vocês. O primeiro não sei se está dando para vocês verem, se não der, eu vou estar falando aqui de qualquer forma. Avidya, que significa ignorância. Ignorância, né? Bom, esse é o principal fator na nossa vida que desencadeia todo o resto. Assim é a visão de Patanjali nos Yoga Sutras e a nossa visão no Yoga. A ignorância, né? A avidya, né? A ignorância pode ser uma ausência de conhecimento, né? Entre aspas, é uma ausência de conhecimento, mas não é isso que a gente visualiza com essa palavra, né? Muito mais que uma ausência de conhecimento, é um conhecimento errôneo, né? Sobre as coisas. Então, deixa eu pegar minhas anotações aqui. A ausência ausência de conhecimento, né, pessoal, ela não provoca nada, porque se eu não sei alguma coisa, se não existe um fator ali, uma causa, e daí, né, eu não sei, não é motivo de sofrimento. Se eu não sei, ok, ela não acarreta em nada, eu não sei. Então a ausência de conhecimento não provoca nada, né? O problema, na verdade, é ver as coisas, mas não na sua natureza, e projetamos alguma noção sobre aquilo. Aquele exemplo da corda e da cobra, né? Você está andando ali à noite, né, numa mata, você já tem um certo receio do bicho, aí você vê uma corda ali e você interpreta aquilo como uma cobra, né? Então esse é o exemplo clássico, né? Essa visão distorcida das coisas, né? A gente tem um entendimento daquilo, mas ele é equivocado, né? Isso é o fator ignorância na nossa vida, e isso desencadeia uma série de problemas emocionais, sentimentais, porque a gente está interpretando as coisas de uma forma errada, né? Então essa ignorância permeia a nossa vida. O primeiro fator, né? Um exemplo dessa avidya no nosso dia a dia, né? A gente tende a projetar permanência em tudo que é impermanente. Eu não sei, é assim, né? A nossa visão é essa. A gente quer tanto uma determinada coisa e se apega tanto a pessoas, a objetos, que a gente projeta cargas d'água, não sei porquê, permanência naquilo que será impermanente. Porque vocês concordam comigo que tudo que existe aqui, de alguma maneira, está num fluxo de transformação? O seu corpo, o meu corpo, ele se transforma ao longo do tempo. Tudo que está sujeito ao tempo, ele tem um início, um meio e um fim, né? Eu sempre falo isso para vocês em aula, vocês estão saturados até, eu acho, né? Desse tipo de conceito, mas a gente repete, sabe? Eu acho que conhecimento é um pouco disso. A gente tem que ouvir, escutar a mesma coisa trocentas mil vezes, ditas de forma diferentes talvez,
mas até que isso entre, né, e penetre fundo no nosso coração e a gente comece a pautar a nossa vida nesses entendimentos corretos sobre as coisas, né, e não fique aí projetando expectativa em cima de coisas que não vão dar resultados, não vão trazer plenitude, felicidade para vocês em nenhum momento, né? Que a nossa busca verdadeira e sincera, a gente quer ser feliz, né? Todo ser humano quer ser feliz. E quando a gente não é feliz, a gente está em sofrimento, as nossas emoções estão lá, pim, 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 como um alerta, né? Mas a gente quer estar pleno, feliz, né? Gozar desse sentimento o tempo todo na nossa vida, mas não vai ser assim, a gente está sujeito ao tempo, né? Então não adianta. Então esse é um equívoco, um erro, um tipo de avidiar na nossa vida, projetar permanência nas coisas que são impermanentes. Tudo aqui é impermanente, o seu relacionamento, né? O seu marido, a sua esposa, um dia você está casado, daqui a pouco um vai morrer, e é assim que é, nós vamos morrer, não tem como a gente não pensar dessa forma, é um erro. Se você não pensar desse jeito, você vai sofrer. Se você achar e ficar apegado ao seu filho, ao seu pai, à sua mãe, aos seus familiares, ao seu ente querido, né, e ignorar o fato de que em algum momento, a qualquer hora, né, as coisas podem acontecer e ele pode vir a falecer, um acidente pode acontecer, ou uma doença te pegar de surpresa, né, e em seguida a gente vir a falecer, né? E é assim que é, não tem como ser diferente. A gente tem aquele ditado, né, que a única certeza que a gente tem nessa vida é essa, mas ainda assim a gente projeta permanência, né, naquilo que é impermanente. É um erro, por isso que você está sofrendo, por isso que eu estou sofrendo, né? E é isso que a gente quer eliminar, né? O conhecimento é o antídoto para a ignorância, né? Só através do conhecimento que a gente pode trabalhar essa vidiada na nossa vida, né? Então, outro fator, um outro exemplo, né? Projetar pureza naquilo que é impuro. O Luciano, meu professor, ele dava o exemplo do corpo, né? O corpo, o que é o corpo humano, né? Se você olhar objetivamente o que é o corpo humano, ele é um mundaréu de dejetos, né? Assim, dentre várias coisas, né? O corpo é um tanto nojento, né? A gente não é médico aqui, né? E pelo menos eu não sou. Mas, pô, se você olhar dentro do corpo humano, certos lugares do corpo humano, né? É uma coisa assim até mal cheirosa de repente, né? É cheio de gosma aqui dentro, cheio de gordura, membranas, fora a parte assim que a gente não enxerga, né? De bactérias, né? O corpo, quando a gente morre, gente, é uma questão de segundos, que tem que já injetar formol no corpo para durar 24 horas para você poder fazer o velório, porque aquilo vai feder, aquilo vai começar a apodrecer instantaneamente, a energia vital sai, o corpo, você morre e é instantâneo, já começa a putrefação, já começa ali, né? Então o corpo ele vira adubo. Então a gente projeta no corpo uma certa pureza, a gente interpreta uma coisa, não que a gente não valorize, né? O corpo físico tem lá o seu valor, né? E tudo mais, vou falar disso, mas a gente tende a projetar, eu usei esse exemplo que me veio agora aqui, que o professor Luciano deu numa aula dele que eu assisti, né? A gente projetar pureza em coisas que são puras, né? O corpo é um dejeto, né? Vamos dizer assim, cheio de fezes, urina e um monte de porcaria aqui dentro, né? Então esse é um outro exemplo, né, desse klesha. E aí tem vários, né? A gente projetar sukha, né, que é prazer, felicidade, e dukkha, né? Porque qualquer coisa que te faça feliz em algum momento, qualquer objeto, pessoa, situação, que você fica muito alegre, feliz e se apega àquilo, ele não vai durar para sempre, não é permanente. Volta o conceito do permanente no impermanente, né? Porque isso vai acabar, em algum momento você vai sofrer, porque aquilo acabou, aquilo que você está experimentando acabou, né? Esse conceito de puro no impuro,
de impermanência das coisas, precisa ser considerado por nós. A gente vive muito mais leve, muito mais tranquilo quando a gente entende isso de fato, né? E aí é isso, né? Esse Klesha é o principal, e a gente diz que ele é um campo fértil para todos os outros. E aí vem os outros, né? O segundo é Asmita, que é a noção de eu, ou o tal do ego, né? Asmita, a partir de avaliar dessa ignorância de mim mesmo, né? Que eu não tenho conhecimento sobre mim mesmo. E abrindo um parênteses aqui, pessoal, a visão de Vedanta dentro do yoga é uma visão muito ímpar, né, a respeito da nossa natureza. Vale muito a pena estudar. Eu amo esse assunto, gosto muito de Vedanta, me esclareceu muita coisa. Tocou o meu coração esse tipo de conceito, sabe? A gente compreender o que a gente é de fato é um grande fator, né? Mas é também fato que aqui nessa experiência de vida, né, dada a nossa encarnação momentânea, a Asmita está presente na nossa vida, né, que é esse conceito de ego, né? O ego é o grande fator. A gente não discrimina o ego, né? Ele tem uma importância na nossa vida, porque a gente precisa se relacionar, né? A nossa mente cognitiva, os nossos sentidos, né? O corpo, né? Que me define como uma individualidade, né? A individualidade tem um papel de me fazer relacionar com as pessoas, de estabelecer conhecimento, e tudo isso é um grande fator. Isso é o ego, o indivíduo. Nós somos um ego, né? É o lado, o aspecto positivo do ego na nossa vida. Mas ao mesmo tempo ele é uma causa de sofrimento e desencadeia um conjunto de emoções na nossa vida, sentimentos sobre nós mesmos, porque a gente se separa da unidade, não da nossa unidade, mas da unidade consciencial, né, que é o esquema lá, né, do Samadhi, coisa e tal, que é a nossa integridade, né, a nossa integração com um todo. A gente se vê recortado desse todo, separado, né? Eu tenho um vídeo no canal aí que chama Cosmogênese do Yoga. Eu explico um pouco daqueles conceitos do Sankhya, a luz do Yoga, a formação, né, do indivíduo através dos 5 elementos. É super legal o vídeo. Purusha, Prakriti, tem esses nomes lá. Eu já devo ter comentado em aula com vocês esse assunto, com certeza, mas tem um vídeo aí no canal, caso você se interesse e queira relembrar, está disponível lá, assista, que é muito legal, né? Então, esse indivíduo, esse senso essa noção de eu recortado do todo, desencadeia sérios equívocos na nossa vida, né? E é um grande fator aí de sofrimento para nós, né? Neutralizar, não é aniquilar, que a gente não pode, mas neutralizar a força do ego em nós é muito importante, né? Por isso que eu acho que todos os grandes orientadores, né, espirituais que passaram por aqui sempre chamaram a atenção para a humildade, a virtude, né, da humildade, a nossa atitude de aprendiz sempre na vida, né? Porque o ego está muito relacionado ao orgulho, né, pessoal? Esse fator de eu, né, dados os nossos karmas todos, que tem uma certa carência, né, que encarna com uma certa carência, que deseja um tanto de coisa, sofre horrores quando as nossas expectativas e demandas não são atendidas, né? Então, esse fator, a mente e corpo, né, que está relacionado com a Asmita, que acaba me definindo, nos definindo, né, como pessoas, na verdade é uma ignorância, é uma avidya, né? A mente
funciona numa dualidade de dor e prazer, né? Que são o terceiro e o quarto, tá? Aqui, ó, o terceiro é raga. Deixa eu passar esse para lá. Esse raga é apego. Raga também tem uma tradução como sabor, né? Ou seja, gostos, né? A gente traduz também como os nossos gostos, né? O sabor da vida. O raga é o apego, portanto, né? A partir de um asmitar, eu vou ter dada a minha encarnação neste corpo, nesse momento, toda a minha bagagem kármica e emocional que eu trago, fora aquilo que é construído aqui, né? A gente vai começar a fazer ações nessa vida, porque nós não podemos estar isento de fazer ações. Nós, a partir de uma experiência corpo-mente, não tem como eu desligar esse botão. Eu e você vamos estar fazendo ações o tempo todo, a todo momento, né? E essas ações terão resultados. Se existe uma lei que permeia o universo, é a lei da ação e reação. Nenhuma ação fica sem resposta do universo. E dependendo das nossas ações, a gente vai sofrer. Então, se você tem muito raga, na verdade não é que você tenha muito raga, né? Como eu falei, nós somos um poço de desejos. Isso aqui são os desejos. Raga e o seu parceiro, que é Dvesha. Que é a aversão, né? O conceito de repúdia, né? Essa duplinha aqui, né? Raga e Dvesha, né? Eles são os nossos desejos, né? Nesse sentido, o conceito de Ishvara Pranidhana, né, neutraliza isso aqui, né? A nossa atitude de Karma Yoga que eu comentei com vocês lá na primeira aula, atenua esse Raga e Dvesha na nossa vida, né? Como ele mesmo falou aqui no comentário, né? O objetivo do yoga é apaziguar, atenuar, neutralizar tudo isso em nós. Demanda tapas, swadhyaya, Ishvara Pranidhana, para isso aqui ficar atenuado. Por isso que eu quis trazer esse assunto para vocês verem a importância do Klesha na explicação, né, na psicologia do yoga, a visão do ser, né, nessa psicologia, e a gente não nega que a gente tem isso aqui, né? Eu já comentei isso com vocês várias vezes, né? É o grande fator que desencadeia emoções em nós, os nossos desejos. Quando eu tenho o meu desejo atendido, né, eu estou alegre, feliz, pleno, eu estou apegado, gosto, e a gente elabora ações na nossa vida em prol do nosso raga. A gente está preso e condicionado aos nossos ragas, né? E da mesma forma a gente elabora ações o tempo todo para afastar tudo aquilo que a gente não quer, tudo aquilo que a gente não gosta. Essa é a prisão da mente, né? Na psicologia do yoga, a gente diz que a mente trabalha nessa dicotomia, dor e prazer, né? Ela não larga isso, né? A sua mente é um conjunto de coisas que está montado para isso aqui. Por isso que tudo, né, tem um lado bom, positivo, importante. A nossa mente é um grande fator em nós, nessa existência, mas ela também, né, desencadeia, acaba ficando presa, né, essa prisão da mente nesses dois fatores aqui que desencadeiam as nossas emoções, né? Então, eu estou tentando, gente, fundamentar para vocês as causas, né, do nosso sofrimento, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Nós temos emoções e sentimentos muito nobres, sem sombra de dúvidas, e esses precisam ser nutridos, né, o tempo todo, melhorados, né, um grande fator.
mas eles também acarretam um grande sofrimento, muitas vezes, dependendo principalmente do nosso apego, né? Apego a tudo, porque o quinto fator, inclusive, o quinto peixe e último, né, ele vai dizer que ele chama Abhinivesha. Abhinivesha. Que é, gente, exatamente o apego à vida. Ou, né, a gente pode dizer o medo da morte. Para ver aí, né? Esses são 5. O apego à vida ou o medo da morte. Vocês vão concordar comigo que é a mesma coisa, correto? São sinônimos, né? Todos esses 5 acarretam isso aqui, né? Eu estou extremamente conectado a essa existência, a esse corpo, apegado a tudo isso aqui, né? Eu me vejo separado e recortado, só me vejo isso, né? Dessa forma aqui, e quero viver isso aqui para sempre, né? E qualquer coisa que atrapalhe a minha permanência nesse corpo e nessa mente aqui me causa sofrimento, geram emoções, né? E esse fator, né, que é o medo da morte, né? A gente está tão vinculado e apegado a essa existência, a nossa família, não só a gente mesmo, mas a nossa família, principalmente a quem a gente ama, né? As pessoas que nos cercam, que a gente não quer perder ninguém, né? E morte é motivo de sofrimento, né? É claro que não estou aqui menosprezando, né, a perda de um ente querido, de uma pessoa amada que a gente gosta, de fato gera um desconforto, né? A gente sempre vai ficar muito triste, a emoção da tristeza é presente, né? Da saudade, né? E tudo mais, mas a gente precisa aprender a lidar com essas coisas, né? Se a gente conseguir discriminar corretamente o que é a morte, né, que é um processo, e, gente, estudar um pouquinho sobre a morte, eu acho isso muito importante. Em tempos atrás, a gente não tinha muita literatura, né, e pessoas falando abertamente sobre esse tema, mas hoje em dia, pelo amor de Deus, né, a gente tem sim conhecimento suficiente para compreender a morte, né, e você ficar achando que a ciência, a tal da ciência ainda não demonstrou isso e por isso não dá para botar fé, é um equívoco da sua parte, é um erro. Para com isso. Tem pessoas muito sérias falando sobre vida após morte e, poxa, explicando isso de uma forma muito hábil, sabe assim, cientistas falando disso, né? Eu gosto muito e acompanho esse cara. Se você tem uma pegada científica assim, gosta de explicações científicas para tudo, assiste o vídeo de um médico chamado Sérgio Felipe, acompanha ele tem um canal no YouTube, ele é médico, gente, se eu não me engano ele faz parte da diretoria lá da USP, inclusive, ele faz parte, a cadeira dele lá dentro, se eu não me engano, é uma cadeira a respeito de espiritualidade dentro da medicina, né? Que a medicina, a gente pode achar que não, mas ela está tentando entender esses assuntos sim. E ele estudou a glândula pineal. Ele tem uma tese, né? um mestrado e tudo, né? Um grande estudo aí sobre a glândula pineal que ele dissecou e tal. Ele tem um ponto de vista a respeito dela interessantíssimo, absurdamente espiritual, né? Então acompanhe esse cara para vocês verem enquanto ele está falando à luz do espírito a matéria, né? Trazendo luz para a morte, né? de uma forma muito leve, né? E muito objetiva, né? Nós temos as experiências de EQM, né? Experiências quase morte, que acontecem à torta direita. Só você digitar no Google, né? Nós temos pessoas, essas experiências de quase morte, gente, são pessoas, né, que mediante um acidente, por exemplo, elas de alguma maneira se veem projetadas fora do corpo e algumas delas relatam, né, que estão vendo os médicos
fazendo a cirurgia nela, ela se desconecta do corpo, ela sai do corpo e vive experiências fora do corpo e depois voltam, né, contando as histórias que vivenciaram ali, né? A neurociência estuda isso, tenta entender cada vez mais, mas conversa com um neurologista aí que você possa conhecer, pergunta isso para ele se não existe. E é um grande conflito dentro da comunidade médica isso aí. Algumas pessoas vão falar que o cérebro cria, mas tem muita gente já aceitando isso. Inclusive tem um médico, né, Dr. Bin, se eu não me engano, né, ele escreveu um livro, ele era um neurocirurgião, né, cético pra caramba, e até que isso aconteceu com ele. Ele escreveu um livro, Uma Prova do Céu, chama esse livro. Compre esse livro para vocês verem. Muito interessante, né, o relato dele. Nós temos aí pessoas que fazem projeções, inclusive fora do corpo, de forma consciente, né? Pessoas que conseguem se desligar do corpo físico, principalmente à noite, ao dormir, e viver experiência em planos extrafísicos, né? Tá cheio de informação que a vida continua, a vida não termina aqui. A morte é um grande equívoco, né, da nossa parte, é aviliar. É uma interpretação errada. Nós estamos interpretando morte, fim, em coisas que não têm fim, que são de fato eternas, né? Só que a gente está equivocado, olhando só por um ângulo, o ângulo material do nosso corpo. A luz da ciência cartesiana aqui está ficando cada vez mais ultrapassada. E cada vez mais ficará, gente, cada vez mais ficará. Cada vez mais esses assuntos sobre as emoções, o nosso lado espiritual e sutil estarão em pauta, em voga, né? Porque é isso que vai modificar a nossa sociedade. Nós estamos num processo, sim, de transmutação da Terra, né? O conhecimento está sendo ampliado, está disponível para todos nós, a gente só precisa querer acessar, buscar esses conhecimentos, né? Porque se a gente depender das fontes atuais de informação, né, principalmente vinculado à televisão, você vai ficar na penumbra, na ignorância, porque esses locais não estão interessados nesse assunto. Existe sim uma certa manipulação social que a gente vive, e se você deixar se influenciar por essa massa, por essa manipulação, né, em massa, você vai ficar na penumbra, vai ficar na escuridão e batendo cabeça, sofrendo emocionalmente cada vez mais, né? Tem um cara que chama Wagner Borges, ele tem um canal também no YouTube e ele é um projetor, né? Ele é uma pessoa que escreve sobre esse assunto de projeção astral, de saídas do corpo, né? Há muitos anos, dá palestra no Brasil inteiro. Ele vive isso e relata as experiências dele. Tem um livro dele, né? Não me lembro agora o nome, depois eu vou deixar aí para vocês em algum lugar no canto do vídeo, para vocês comprarem, se interessarem por um assunto. É um livro muito bom que ele fala sobre isso. Então esse medo da morte, gente, não tem mais sentido, né? E a gente, ao estudar esses assuntos, né, a entender tudo isso, a gente se livra, neutraliza esse klesha na nossa vida, né? E só para finalizar aqui, complementando isso, tem um cara que eu amo de paixão, que é o Chico Xavier, né? Eu não sou espírita, né? Mas em algum momento da minha vida, durante um tempo da minha vida, sim, eu me interessei pelo assunto, li muito as coisas do Chico, participei, fui em centros espíritas, né? Não me aprofundei, não fiz cursos e nem nada do gênero, né? Fui até onde eu achei conveniente para mim e olha, é uma vertente de conhecimento. Eu não acho que seja um dogma, eu acho essa fala errada, né? Como é que eles dizem? Esqueci o nome, né? Que os espíritas se referem, doutrina, né? Doutrina espiritual, acho esse nome horroroso, né? Acho que Kardec não foi um doutrinador, ele foi um estudioso do seu tempo, né? E que deixou aberto, né, para que o assunto ainda fosse mais elaborado e aprofundado, sempre estudado à luz objetiva de uma ciência experiencial, né? A partir de um entendimento prático das coisas, né?
Nós temos médiuns espalhados pelo mundo inteiro, e Chico Xavier foi um cara assim fantástico, né? É da nossa terra, do nosso povo, falou em português para nós, e o legado que esse homem deixou, né, o conhecimento que os livros desse cara deixou para nós, vale muito a pena ler Chico Xavier, né? Olha, tem um livro dele que como é que chama? Como é que é? Nos Domínios da Mediunidade. Esse livro é um livro muito bom. Missionários da Luz é um livro fantástico. Quer dizer, através do Emmanuel, né, que era um espírito que escrevia através dele, as experiências do André Luiz, né, que é um espírito que também o acompanhou, ele psicografou muita coisa. Esse homem ajudou muita gente, né, psicografando cartas para os familiares que estavam aqui em sofrimento emocional, né. Olha, assistir o filme do Chico Xavier, né? Olha a verdade por trás daquilo. Então a gente achar que a vida termina aqui é um equívoco, assim, eu acho um absurdo uma pessoa em pleno século XXI, com tanta coisa que a gente já viveu até aqui, né, achar que a vida termina aqui, que tudo que interessa é só esse corpo, é só essa mente, é só a minha família e os meus pertences, a riqueza, que gera vaidade, que gera luxúria, que geram todos esses problemas da alma, do espírito, da mente, das emoções, né? Então a gente está sofrendo à toa, né? Só que isso também é um pouco kármico, né, gente? Então a gente vem de um lugar e está indo para outro. Em alguma existência você vai ter que parar, se interessar por esses assuntos aqui e se esforçar agora, fazer etapas, se esforçar para virar essa chave, né? A gente tem que se autoconhecer. Não tem como a gente lidar com as nossas emoções se a gente não conhecer as nossas emoções. Então você tem que ser corajoso. Agora é a hora de você respirar fundo, né? E entrar com a gente nesse caminho, né? E averiguar honestamente, verdadeiramente, o que está acontecendo aí dentro, né? Quais desses kleshas estão presentes na sua vida? Na verdade, todos estão, né? E a gente, na próxima aula agora, a gente vai realmente penetrar o assunto das emoções, né? Esmiuçar um pouquinho mais, falar de cada uma delas, as necessidades humanas. Eu vou trazer um pouquinho do conhecimento da CNV, Comunicação Não Violenta, que foi do Marshall Rosenberg, né? É uma coisa que eu estudei um pouco, né? Ainda preciso me aprofundar muito mais, gente. Eu também, do mesmo jeito que vocês, estou nesse processo, nesse caminho do autoconhecimento, né? E estou buscando conhecimento. Eu tenho que me aprofundar. É uma forma, gravar esses vídeos, trazer esse conteúdo para vocês, é uma forma de eu me policiar também, de eu aprender, né? Então eu não sou melhor do que vocês, né? Eu estou também nesse caminho, estou estudando, né? Tentando melhorar. E então vou trazer esses conceitos, o básico que eu sei da CNV e também da inteligência emocional, né? Que é do Daniel Goleman, né? Que é um autor norte-americano que falou dessa temática aí há muitos anos e tem muito conhecimento nos livros dele, né? Na teoria dele sobre a psicologia, né? E tal. E é isso, né? E a gente vai tentar esmiuçar um pouquinho mais essas emoções a partir de agora. No final vou falar o motivo pelo qual tudo isso é importante, vou dar mais motivos ainda, além do Samadhi, né, que a gente falou. Isso é um ponto de vista dentro do yoga, né, para os orientais, mas ainda tem outros fatores que são relevantes, né, para a gente então ir finalizando isso. Não vou me estender mais que isso, não tenho tanta condição disso, e fora isso eu estou trazendo aí os vídeos do professor Jonas, né, desses áudios diários que ele mandava aí, coisa e tal, às vezes ele manda, às vezes ele para, né, sobre emoções. Eu acho muito significativo, vai arrematando assim tudo que a gente está conversando aqui, e a gente vai ter meio que entre aspas, um cursinho completo sobre essa temática para a gente se motivar a se conhecer cada vez mais e melhor, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês por assistir esses vídeos. Hariom.
Namastê.